Ou é a duplinha? Tem coincidência mesmo. Oi, doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Tamires? Bom te Bem, ver. vamos te E ver prazer em também. conhecê-la, Soraya. Muito prazer também. Um prazer conhecer vocês, né? Essa é a Bárbara, acho que você está dando para ver. Oi, A gente. Oi, Boa Bárbara. noite. Oi A lá, Bárbara, Bárbara, tudo bem? Boa noite. a Bárbara é o nosso anjo da guarda da Angad, ela que fica por trás dos bastidores e ajuda a gente a fazer 500 coisas, inclusive a entrar em vários lugares ao mesmo tempo, porque eu não consigo, eu mal consigo entrar aqui, ligar o computador, gente, eu sou péssima, péssima, sou um horror, sabe, aquela coisa assim de terrível. Mas isso não é uma coisa só sua, tá? Eu também tenho as minhas dificuldades, bastante, por sinal. Olha, eu fico admirada essa meninada agora, porque eles arriscam, né? Eles são atrevidos, né? Eu ficava morrendo de medo né? Eu defendi o mestrado no final do ano passado e aí eu ficava cheia de dedos, assim, não toca no computador, não mexe, não faz nada. E aí eles iam lá, conseguiam os negócios. Salva aqui, eu salvava em vários lugares, e de repente virava uma zona total de tanta coisa que salva. Eu falei, ai, meu Deus. Não, mas olha, um prazer realmente falar com vocês. Eu cheguei até ao senhor pela Tamires, né? Eu vi uma live e fiquei encantada com a história, comprei o livro e aí comecei a divulgar e dizer, gente, a gente precisa estar trabalhando com esse tema, principalmente com as crianças que estão aí, nós temos muita... Desculpa te interromper, mas eu já posso colocar no ar? Pode, né? E aí a gente, com adoção, é bem complicado, né? Nós temos várias crianças, vários adolescentes e várias devoluções, porque as pessoas Tem não... uma menina que ela é acompanhada no Antigos e ela está em processo de adoção. Ela tem problema visual e é uma menina trans. A casa que está de lar temporário dela encaminhou para o Antigos Olha, e ela está em processo de adoção. olha que... Faz uns 4 ou 5 meses que ela está em processo de adoção. Eu sei porque a mãe veio me procurar, que ela queria se preparar para receber a filha, né? Uhum. E ela, eu acho que está aí para ser aí a sentença da guarda temporária. Que legal. Que estado que é, Tamires? São Paulo. É uma São família de São Paulo? Paulo. A gente tem muitas crianças, desculpa te interromper, Não, Soraya. não, pode A gente falar, tem pode falar. muitas crianças adotadas de vários estados do Brasil, né? E essa criança que a Tamires falou é uma que está para ser adotada, mas tem muitas crianças adotadas que manifestam São essa depois, necessidade né? depois da adoção. Depois da adoção. E é muito interessante, né? Que é uma coisa que eu até gostaria de saber se tem alguma correlação de a idade, né? De repente, com que idade realmente, como é que eu posso dizer? A sensação que eu tenho é que eles ficam muito angustiados com o processo e não falam, e não manifestam por medo de não serem adotados, entendeu? Uhum. E aí eu não sei se isso aparece nos dados quando eles procuram um... Olha, Soraya, a gente tem de tudo, né? Tem crianças que só manifestaram depois da adoção, que elas se revelaram, se assumiram. Tem crianças que foram adotadas por serem trans. Então, a gente tem várias situações aí. Eu acho que depende muito do momento em que
se está a disponibilidade dos pais de encarar essa situação e acolher essa criança na sua realidade e na sua vivência. Então, depende muito, né? Tem crianças que, às vezes, percebem, e criança tem um radarzinho que saca muito bem o que os adultos Saca. estão sentindo, falando e percebendo dela. Então, tem Uhum, crianças que, para serem adotadas, escondem, porque uhum. acha que os pais adotivos não têm Não. essa liberdade para escolhê-la. Outras crianças não, já revelam e são adotadas. E também Então, tem um pouquinho do lar, né, doutor? Porque às vezes no lar a criança sente que ela terá mais abertura para falar. E tem, por exemplo, aqui em Curitiba, eu participo do comitê LGBT aqui do estado, né? E aqui em Curitiba, todos os lares temporários são evangélicos. Então, a gente subentende que uma criança trans num lar temporário evangélico vai ter mais dificuldade de se sentir livre para falar, né? Que a Livre para religião, a ser religião quem ela seria é. um impeditivo. determinante ali. Exatamente. Então, depende também muito do lar onde essa criança está, desse abrigo, da abertura para ela fazer as experimentações dela e se, né, descobrir. Tá. Uhum. Eu acho que tem alguma coisa. Realmente, já tem um tempo que eu penso nisso, mas e aí tempo também para poder fazer um levantamento, uma pesquisa, né? Acho que porque eu gostaria muito de saber quais são os fatores que interferem, né, nesse processo. Eu acho que seria muito, muito interessante. O fator cultural, religioso, social, econômico, né? Acho que seria um trabalho belíssimo para a gente estar E de fazendo. informação também, né, Soraya? Porque até uns anos você não ouvia falar de crianças trans, adolescentes trans. Isso é muito recente na nossa Muito história. recente, isso é. Muito. Uhum. Tanto que o ambulatório tem 10 anos, né, vai fazer 11 agora, e a primeira criança chegou em 2011, há 10 anos, com 4 anos de idade. De lá para cá, a gente recebeu muitas crianças. Acho que a mídia tem um papel importante nisso, Importante, né? divulgar a informação, apesar de que a gente enfrenta muita resistência de pessoas que afirmam, não sei da onde, né, que crianças trans não existem. Mas é muito mais pelas crenças delas do que pela observação do que é real, do que está acontecendo. Basta ir em qualquer escola da cidade de São Paulo hoje que vai ter pelo menos uma criança, um adolescente transgênero. Não dá para falar que vai ser transexual, mas transgênero, você vai ver pelo menos uma criança ou um adolescente. É. Então, é uma realidade que a gente tem que cuidar, porque essas crianças sofrem discriminação, bullying, preconceito, tem exclusão. Às vezes os professores não sabem Não sabem. como falar com essas crianças, como lidar com essas crianças. E são crianças. A única coisa de diferente que tem é que o sexo no qual nasceu não bate com a sua identidade de gênero, como ela se vê. Então, vamos começar por aí, né? Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem. O público, eu acho que já estão ouvindo a gente, já estão vendo também. Não sei, mas acho que sim. Vamos lá. Doutor Alexandre, a gente começa pelo ar. Tipo, A Tamires está em desvantagem com o tá tempo. desvantagem. Tranquilo, tranquilo. Para o senhor, eu não tenho medo de perder, doutor. Obrigado. Né? Eu sou Vai lá. Alexandre Sadé, sou médico psiquiatra, trabalho com a população transexual há mais de 25 anos. Comecei trabalhando com a população adulta e há cerca de 10, 11 anos que comecei a trabalhar com as crianças e os adolescentes, que eles começaram a surgir.
era uma população invisível. Trabalho no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, coordeno Antigos, o ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, do IPQ. Sou médico supervisor no serviço de psicoterapia, também do mesmo hospital. Sou professor colaborador no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, professor doutor no curso de graduação em Psicologia da PUC de São Paulo. Chega, né? Tá bom. Deu. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, Tamires. Me fale quem é você. Eu sou Tamires Nunes, sou mãe da Ágata. A Ágata é uma menina transgênera de 6 anos que frequenta o Antigos, junto com o Dr. Sadé, desde os 4 anos de idade. Em busca do meu processo de desconstrução, para entender a existência da minha filha, eu passei por várias descobertas. Recentemente, ano passado, eu resolvi escrever um livro, partilhando dessas descobertas, partilhando desse meu processo de desconstrução em prol do amor por ela. Então, eu tenho um livro publicado, Minha Criança Trans, relato de uma mãe ao descobrir que o amor não tem gênero. Através do livro, algumas portas se abriram para mim, muitas mães começaram a vir me procurar, de crianças, de adolescentes, e a gente fez um grupo, né? Quando eu digo abrir portas, é portas de acolhimento, de amor, né? E a gente fez um grupo no WhatsApp só de crianças e adolescentes, mães de famílias dessas crianças e adolescentes, onde a gente faz alguns encontros, conversa, colocamos os nossos adolescentes para se conhecer, as crianças ainda é mais difícil. E recentemente, também, o ano passado, eu recebi o convite do Tony Reis para ter uma coordenação na Aliança Nacional, que é a coordenação da área de proteção e acolhimento a crianças, adolescentes e famílias LGBT na ONG Aliança Nacional, onde eu participo de comitês LGBT do estado do Paraná, da Bahia e da cidade de Curitiba, né, na defesa dos direitos em políticas públicas das crianças e adolescentes LGBT. Uau, uau, né? Eu estou aqui, eu sou Soraya Pereira, né? Sou psicóloga e sou presidente de um grupo, né? Que é uma OSC que se chama Aconchego de Brasília, e a gente trabalha em prol da convivência familiar e comunitária, né? Então, a gente trabalha muito não só com adoção, mas com vários outros projetos para que essas crianças, esses adolescentes tenham direito a ter uma família, né? A serem chamados de filho e filha. É um direito que está lá no ECA, na Constituição, e eles precisam realmente usufruir disso. E já tem um tempo que a gente, né, tanto o Aconchego como a ANGAAD é a associação de vários grupos do Brasil inteiro, nós temos aí em torno de mais de 200 grupos, então quase todos os estados têm um grupo de apoio, né? São Paulo, claro, lidera, né, porque é monstruosidade que é aquele que é o Estado, mas a gente, né, trabalha firme e forte. E o nosso objetivo, né, da ANGAAD é estar dando informações, porque o que acontece? Existem algumas coisas, a gente entende de adoção, a gente entende das etapas de adoção, mas a gente não entende de algumas situações que levam muitas vezes a devoluções. E se tem uma coisa que uma criança ou um adolescente não precisa ter na vida, é uma devolução, né? Voltar para uma instituição, já que ele foi retirado e já esteve numa instituição, e aí, né, vai para uma família e, de repente, essa família está devolvendo. Então, o que a gente está trabalhando muito é para dar informações aos participantes dos grupos para que eles possam estar elaborando.
Porque muitas vezes a ignorância é de ignorar o assunto, né? Não é eu vou ignorar o assunto, eu não quero o assunto. Não, ele não entende do assunto, ele não sabe do assunto. E quando a gente traz um lado, né, nesse caso, um lado científico, um lado de pesquisa e um lado emocional, que nós juntamos os dois aqui, né, é muito mais fácil para entender, muito mais fácil. Eles vão ter muito mais liberdade para perguntar e ter apesar de eu gostei muito da forma, eu vou te chamar de você, Alexandre, porque se ficar nesse senhor, 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 já vou quebrando, né, as regras aqui. Eu gostei muito da sua fala, eu achei uma fala muito fácil de entender, uma fala muito clara, muito objetiva. E a Tamires, ela vem com uma fala do dia a dia, que é uma outra fala, é a fala quando você entra em casa, que você fecha a porta, que é a angústia da mãe, a angústia da família, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? Então, por isso esse convite, muito obrigado por vocês terem aceito, né? Acho que vai ser muito legal, né? E vamos começar. Então, começando, eu queria, Alexandre, que você, né? Que no livro da Tamires, na página 110, vem falando da disforia de gênero, né? Então, eu queria que você definisse, porque tem uma definição aqui, mas é uma definição muito ao pé da letra, né? E eu queria muito que você traduzisse de uma maneira muito clara, muito fácil para a gente entender. Então, conta para a gente aí. Então, disforia de gênero é um diagnóstico, tá? Eu sou um dos maiores defensores do diagnóstico da disforia de gênero, da incongruência de gênero, não porque seja uma doença, mas porque garante o acesso à saúde para essa população e isso me autoriza, né, socialmente, a fazer uma intervenção médica. Sem diagnóstico, eu não posso fazer a intervenção. Qualquer coisa passa a ser estética. E com o diagnóstico, eu tenho um conjunto de características que me possibilitam dizer: aqui pode existir uma intervenção médica para o benefício dessa pessoa. Disforia de gênero é um termo antigo dos anos 70. Ele foi proposto há muitos anos e o DSM-5, que é um manual de classificação psiquiátrica da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, ele reviveu, ele retomou esse termo no sentido de que a disforia é um sintoma psicopatológico que traduz sofrimento, dificuldade, irritabilidade, uma depressão leve em relação a alguma coisa. Existem os pacientes, as pessoas que são disfóricas, né? E a disforia de gênero é especificamente em relação ao gênero no qual a sociedade reconhece aquele indivíduo. Então, se eu nasci no sexo masculino, né, provavelmente as pessoas vão me ver no gênero masculino, tá? Que são dois fenômenos distintos. Sexo é biológico, é genital. A identidade de gênero é como eu me reconheço. E é subjetivo, não tem como explicar isso. E gênero é uma questão sociocultural, que é o que é masculino, o que é feminino. Então, se eu tenho uma disforia de gênero, o termo em si é muito bonito, diz respeito a eu não me reconheço no gênero socialmente estabelecido, tá? Então, não é porque eu nasci com um pênis que naturalmente eu vou ser do gênero masculino. Hoje, existe uma outra denominação para o mesmo fenômeno, que eu acho até mais interessante agora, que é a incongruência de gênero, tá?
Ou seja, é a proposta da CID-11, da Classificação Internacional da Organização Mundial de Saúde, é que o meu sexo de nascimento não bate com a minha identidade de gênero. Então, eles conflitam, eles não buscam essa adequação, eles buscam uma transformação para daí eu me sentir incluído, pleno e adequado. Acho que Uau. botei. Arrasou. Ficou bem, né? Eu acho muito legal, bem, bem claro, né? E você, Tamires, que emocionalmente, como que você define, né, essa incongruência de gênero, que eu achei que é realmente mais te dá mais substância isso, te dá mais base, né, no entendimento da. Eu acho que foi definida brilhantemente pela doutora Alexandre, mas como mãe, a minha filha sofria em ser obrigada a cumprir um papel social, né? Então, cumprir o papel do menino que joga bola, do menino que corre, do menino que usa roupa de herói, do menino que brinca de boneco, do menino que brinca de carrinho, o menino que tem que assistir desenho de luta. Então, é o sofrimento ao cumprir esse papel, né? E é um sofrimento muito grande. E essa recusa, esse papel não me cabe, né? Então, eu via muito de pequenininha nas brincadeiras com a irmã de fantasias, assim, ela não se colocava no papel masculino. Eu não quero ser o herói. Eu quero ser a bruxa, eu quero ser a princesa, eu quero ser a fada. Mas este papel do herói que a sociedade está me pondo e está dizendo que me cabe, não é meu. Eu não me sinto pertencente a este papel. Então, para mim, é isso. É quando a criança e o adolescente, o adulto, fala, olha, esse papel que socialmente vocês me colocam, né, que por conta da minha genitália é o papel que me cabe dentro da sociedade, ele não me cabe. Eu quero cumprir um outro papel, onde eu me identifico, onde eu me amo, onde eu acredito que eu seja feliz, né? E eu sou a favor também do diagnóstico, só fazendo uma pontuação da fala do Dr. Sader, porque ele protege as famílias. Infelizmente, muitas famílias que têm crianças e adolescentes transgênero são denunciadas em conselho tutelar ou têm uma dificuldade maior com algum acesso a algum medicamento, acesso a profissionais, acesso à escola, tem algumas barreiras que acontecem aí. Não deveríamos ter que apresentar nenhum tipo de laudo, mas, às vezes, ter esse diagnóstico nos auxilia na manutenção dos direitos dos nossos filhos. Então, eu sou a favor desse diagnóstico, porque, como mãe, ele me ajudou em diversas vezes. Eu ainda não tinha os documentos da Ágata, e uma vez eu estava sendo impedida de entrar no ônibus, porque falaram que aquela criança era sequestrada, que eu não tinha como comprovar que era meu filho, né? Então, esses papéis, esses laudos, esse diagnóstico comprovado por um especialista, ele nos protege a nossa maternidade, protege a nossa família, quando, infelizmente, a sociedade não entende a existência dos nossos filhos. Tamires, você acha que também um diagnóstico te alivia os pais? Com certeza, porque acho que a primeira coisa que a sociedade faz num todo é deslegitimizar aquela maternidade ou aquela paternidade. Então, essa mãe, ela é uma mãe não funcional, essa mãe, ela deve ter algum problema psicológico, psiquiátrico, ela está induzindo essa criança. É muito essa fala que vem, né? E para mim, isso era um peso muito grande. Eu sofri esses ataques da minha família, de amigos, da escola, que falou que eu precisava ocupar minha cabeça, que eu era uma mãe muito desocupada para pensar essas coisas. E quando eu chego com um documento assinado por um especialista falando assim, não, olha, assina embaixo que ela está falando, tem verdades ali, tem que se observar, tem que se entender essa criança, tem que acolher essa criança que essa criança está falando, a gente começa a ser respeitado. Então, você passa, então ela não é tão louca assim, né? Ela só, né? Enfim, a gente começa a ser mais respeitada.
Infelizmente, é uma verdade. Esse documento, ele protege a família, ele protege esses pais que muitas vezes têm a sua maternidade, a sua paternidade deslegitimizada por questões de falta de informação. Eu tive uma procura de uma escola essa semana, uma escola me procurou com uma criança transgênero, a mãe foi matricular uma menina de 6 anos e a diretora me ligou como ONG, ela não sabia que eu era mãe de uma criança trans, ela me ligou na função de ONG e falou assim, olha, porque né, a mãe já disse que é trans, será que eu não peço uma avaliação dessa família no conselho tutelar? Então, a escola, por despreparo, já estava desacreditando nessa mãe. Na fala dessa mãe, quando a mãe chega com os documentos e fala, olha, minha filha é uma criança transgênero, está aqui o documento social dela, eu quero que ela seja respeitada pelo nome social dentro da escola. E a escola, por não saber o que fazer com isso, deslegitimiza essa mãe. Fala, será que eu peço uma avaliação dessa mãe? Será que essa mãe tem algum problema? Então, isso é muito importante. Esse amparo que o ambulatório dá para as famílias, ele é fundamental, ele nos protege os filhos, protege os pais, né, e fazem um acompanhamento extremamente necessário. Tá, porque assim, é uma linha muito tênue, né? Que assim, ao mesmo tempo que você, com o diagnóstico, você se fortalece, né? Você se sente fortalecido e te dá força realmente para brigar no sentido de ir atrás dos valores de direitos e tal, também fica muito exposto no sentido assim, é isso, agora nós vamos ter que mudar. Né? Então, aquele lance do eu estou preparado, porque acho que vem um preparo, né? Não sei, doutor, o Alexandre pode ajudar a gente nisso, né? Pelo menos na minha cabeça. Eu estou pensando. Quando eu procuro, quando os pais chegam procurando o laboratório, é laboratório mesmo, né? Ambulatório. Porque eu falei, gente, acho que é ambulatório. O ambulatório, eles dificilmente têm uma certeza. Eu, pelo menos, imagino que tem uma interrogação que, ao mesmo tempo, tem alguma coisa, eu quero esclarecer, mas eu também tenho medo de esclarecer. Né? Às vezes, eu às vezes falo para os médicos, em algumas situações, eu digo assim, olha, eu estou te procurando porque eu tenho total confiança em você como médico ou como médica. E eu estou querendo muito que você fale, mas eu estou com muito medo na hora de você abrir a boca. Eu normalmente falo assim, eu quero muito que você fale, mas eu estou com medo na hora que você vai abrir a boca. Né? Então, é exatamente isso. Como que é lidar deste lado da situação? Alexandre, como é que é isso para você? Olha, eu acho que é uma das experiências mais ricas que eu já tive como médico. Eu sou muito grato às famílias, às crianças, aos adolescentes. Como eu trabalhei muitos anos com adultos, eu sempre ouvia que tudo tinha começado na infância e que, como criança, não podia falar nada porque era reprimido. A sociedade ter um padrão masculino e feminino não é um problema. A maior parte das crianças e dos adolescentes vão se encaixar nesses padrões. A grande questão é a sociedade não reconhecer que existem crianças e adolescentes que não vão se adequar a esses padrões. E isso não é um problema. É um problema em termos de ignorância dessa população, dessa sociedade, em lidar com essa população. Os pais buscam o ambulatório por vários motivos. No início do trabalho com crianças e adolescentes, alguns buscavam para ouvir, olha, isso é uma fase, isso vai passar, isso não tem nenhuma importância, isso não é nada. Isso foi mudando ao longo do tempo. Tá? Hoje, os pais chegam querendo saber, doutor Sadé, o senhor acha que pode ser? Não. A gente vê um comportamento efeminado ou masculinizado. Isso faz com que meu filho
precise da transformação, da transição. Não, o que significa isso? Para a gente, no ambulatório, o comportamento masculino e feminino é só um comportamento masculino e feminino. Tem homens que são homens e têm um comportamento efeminado. Tem mulheres que são mulheres e têm comportamento masculinizado no padrão sociocultural da nossa sociedade. Agora, isso para a gente não é o mais importante. É o que mais assusta os pais e a sociedade de maneira geral. O que importa para a gente é como essa criança se percebe, se vê e se reconhece dentro de casa, com os pais, na família ampliada, na escola, no meio onde ela vive, na cidade onde ela vive. Aqui em São Paulo, a gente tem uma vantagem, que São Paulo é uma cidade muito cosmopolita, né? Não faz parte do Brasil de maneira geral. A gente aqui vive uma situação de inclusão da população trans muito maior do que no restante do país. Ainda não é o ideal, mas já melhorou muito nesses 20 anos. Né? Os adultos, as crianças, os adolescentes têm um reconhecimento da sua questão, da sua situação e de quem eles se revelam. Agora, os pais chegam de uma maneira muito, às vezes, confusa. Essa semana fazia anos que a gente não recebia no ambulatório pais querendo que a gente mudasse a questão da filha, né? Nasceu no sexo masculino, mas é uma menina, uma adolescente. E os pais querendo que a gente mudasse isso. Não está certo, isso é pecado, isso não é de Deus. E o meu papel é dizer, olha, se não fosse de Deus, como é que seria teu filho? Olha essa pessoa, olha essa menina, como é que ela se comporta, né? Te ama, você não ama? Aí a gente busca uma articulação com afeto, com amor que deve existir dentro dessa família, para uma maior compreensão. Se já chegou no ambulatório, já tem uma abertura para ouvir algumas coisas. Outros pais chegam muito cheios de culpa. Será que eu forcei? Será que eu devia ter feito diferente? Será que eu reprimi demais, censurei demais? E uma frase que eu uso sempre com as mães e os pais, e essa é uma mudança em São Paulo, que antigamente a gente via as mães com essas crianças. Hoje a gente vê mãe e pai chegando no ambulatório, que o pai era uma figura muito mais difícil Distante, né? Distante. Hoje estão super próximos, e o que eu falo para eles é, olha, a criança não tem culpa, o adolescente não tem culpa, e nem vocês têm culpa. Essa questão tem uma base que é biológica, e que aí o sociocultural contribui para as manifestações de um jeito positivo ou negativo. Mas, assim, não se trata de culpa, se trata de lidar com o que está acontecendo na verdade. Mas eu acho importante deixar claro essa questão do comportamento da criança. Brincar com boneca não faz de ninguém trans, não faz de ninguém gay, não faz de ninguém travesti. Brincar com carrinho não faz de nenhuma menina lésbica, não faz de nenhuma menina trans, um homem trans, muito menos alguma outra questão aí. Tá? É a identidade de gênero, a noção que essa criança tem dela, que vai dizer alguma coisa para a gente. Tá. Você falou uma coisa, assim, uma frase que é assim, que é importante, né? Para vocês é importante no ambulatório, como essa criança se vê, como ela se reconhece e como ela age, é isso? A palavra é Isso. essa mesmo? É. Né? E dentro, né, se a gente pensar na psicologia, a gente vai se tornando, né, um eu com vários tus, né? E o importante nessa construção é como eu acho que as pessoas me veem, como eu vejo como as pessoas me veem, né? Então, é como eu acho, como as pessoas me veem, como eu gostaria ou eu penso, né? Que elas se manifestam como elas se manifestam. Então,
É um processo aí entre o cultural que você falou agora, esse comportamento, que é o processo cultural. Dependendo de onde você está, ele tem, a cultura está ali e a cultura vai te moldar também, né? É um processo histórico-cultural. Mas esse agir que eu achei bem legal, né? Assim, é você dar uma sustentação para essa criança ou esse adolescente, para ele se mostrar realmente como ele, né, como que ele se vê, se reconhece, né, e como que são as ações dele, né? Quando no livro a Tamires é bem interessante quando ela fala, quando ela entrou no consultório, né? Então eu achei muito interessante que ela fala, né, como o Bento entrou, né? O Bento entrou e estava de mau humor porque tinha acordado muito cedo, tal, etc. E aí a angústia, né, da família isso aqui, olha, que você está vendo, não é ele normalmente, né? Ele está com sono, ele está isso, ele está aquilo. Então, assim, eu achei muito, muito interessante, porque esse como ela age, né? Só que não é só o como ela age, tem todo um contexto. Quando a criança chega, ela chega trazendo são muitas pessoas que já passaram, muitas vivências que já passaram, ela traz uma mala. E vocês têm que abrir essa mala e, de repente, começar, né, a separar essas roupas, as roupas que mais vestes, a gente diz, olha, essa que eles gostam mais. Né? As roupas que estão dobradas, arrumadinha e nova com as etiquetas, não vai rolar. Né? Então, Tamires, me fala um pouquinho, né, desse momento. Eu estou falando em mala e também tem um momento em que você fala para ele, né, assim, vamos arrumar a sua mala. Aí você vê as roupas que ele está colocando na mala, os brinquedos que ele está levando, né? Esse momento já foi um pouquinho mais para frente, eu acho, onde já tinha no guarda-roupa roupas femininas e masculinas, né? Isso, Onde já tinha brinquedos femininos e masculinos. E eu botei a malinha ali na frente dele, em cima da cama, e falei, vamos fazer sua mala. E o movimento, na época, foi inteiro de só pegar as coisas femininas. Eu vou pegar os meus vestidos, vou pegar o meu laço, vou pegar a minha boneca, e é isso que eu vou levar. É essa bagagem que eu quero comigo. É isso que me representa. É assim que eu quero que as pessoas me vejam. É assim que eu quero estar no meio de todos, né? E lidar com isso não é fácil, né? Porque nós pais temos muito medo. E medo que às vezes as pessoas não entendem. Meu maior medo na consulta com o Sadé era daquele mau humor, o Sadé não conseguir ver o que eu estava vendo em casa. E ele fala para mim que eu sou louca. Eu falei, pronto, mais um que vai me chamar de louca. Mais um que não vai enxergar o que eu estou enxergando. Porque realmente os pais, eles têm uma intimidade com as crianças que às vezes o vô, a avó, o tio, o primo não tem. E aí nós, pais, conseguimos ver coisas que são coisas da intimidade mesmo daquela criança, que aí muitos avós, mas nunca aparentou que queria ser menina, nunca aparentou que era menina, nunca aparentou para você que vem visitar uma vez por mês, mas eu que estou aqui o dia inteiro, todos os dias, ou eu que trabalho o dia inteiro, mas estou aqui toda noite. Eu vejo, tem consistência, tem persistência, tá ali, toda hora tá trazendo, né? E o meu medo na consulta era isso, de eu não conseguir dele, né, na ocasião, por estar de mau humor, por estar com sono, não conseguir passar para o doutor Sadé o que ele sentia, o que eu estava vendo, né? E eu tive muito medo, mas graças a Deus a consulta foi tudo bem, o doutor Sadé conseguiu tirar dele o principal na época, né? Mas eu acho que é isso, a criança ela tem que ter a abertura, eu acho que o principal de tudo. E eu falo muito para as mães, às vezes as mães falam assim, mas eu não sei como chamar. Pergunte, você já perguntou para a criança? Você pergunta, né? Hoje você quer que eu te chame de filho ou de filha? A criança, quando ela está nessa fase de transição,
que ela é meio abstrata, né? Ela ainda tem as roupas femininas, ela tem as roupas masculinas, e ela ainda está fluindo entre essas escolhas, ela está ainda experimentando esses universos para entender no qual ela se sente mais confortável, porque existe uma experimentação, uma fase ali que tem uma experimentação, e pode ser que essa criança, o doutor Sadar sabe falar melhor que eu, não se sinta confortável no que ele imaginou que se sentiria. Então, nessa fase de experimentação, o que eu falo muito, que eu vejo muito é diálogo. Pergunta para a criança. Eu perguntava, amor, como que você quer que a mamãe te chame? É de princesa ou é de príncipe? Olha, como que a gente vai fazer? Veja, essa situação. Posso te chamar assim? Porque senão as pessoas vão estranhar. Você está inteiro vestido de menina. Se a mamãe te chamar de filho, vai ficar esquisito. Então, enquanto a gente vai no shopping, posso te chamar de uma forma de amor ou de filha? Como que não te machuca? Eu acho que o diálogo entre a família, ele é muito importante. Porque a partir do momento que a criança sabe trazer que algo a incomoda, ela sabe responder o que incomoda e o que não incomoda. Claro que tem perguntas que a gente não faz para a criança, mas no básico dela, ela sabe falar se aquilo incomoda, se chamar de filho incomoda ou não. Ela vai falar, me incomoda ou não, né? Então, esse diálogo é fundamental. E era dele que eu tinha medo que você não visse. Desde que os pais deem essa abertura, né, Tamires? Acho que isso é uma coisa muito importante. Se os pais são continentes às verdades, se eles escutam o que a criança está falando, isso ganha uma dimensão muito importante no desenvolvimento dessa criança. Porque a criança tem nos pais a referência, né? É a fonte de amor, de afeto, de segurança dela. Se os pais dizem, olha, isso tudo está errado que você está falando, isso é uma grande besteira, você não pode, a criança vai falar, putz, está errado, então eu tenho que satisfazer o que meus pais gostariam de mim. Então, se os pais escutam e dão liberdade para a criança, a coisa rola de uma maneira muito maior, muito melhor. Né? Eu conheço a história de uma... nasceu no sexo feminino, 4 anos de idade, que foi no pediatra, e o pediatra brincou com ela. Ô, minha princesa, tá super bonita. Aí ela virou para ele com cara fechada e falou, não sou princesa, eu sou príncipe. Então, lida comigo como príncipe. Se impôs com 4 anos de idade. Mas isso também é uma segurança que vem de casa. O quanto os pais estruturam a segurança dessa pessoinha para ela poder falar as coisas dela. Quando alguns conservadores falam que a gente está criando fantasia, que esses pais são todos loucos, que essas mães precisam de tratamento, eu falo a coisa mais óbvia que tem. Não existe população mais cis-heteronormativa do que pai e mãe. Pai e mãe, recebeu um menino na maternidade ou uma menina, vai naquela desde o enfeite na porta, tudo vai seguir aquela trilha. Menino é assim, é menina é assado. E mesmo quando segue aquela trilha, muitas vezes aquele menino não é do jeito como o pai sonhou. Não vai torcer para aquele time de futebol, pode ser que nem goste de futebol, mas assim, é menino. Ou aquela menina que não é toda delicadinha, singela, toda frufru, é uma menina mais agitada, e a mãe vai se decepcionar, porque não é a bonequinha que ela esperava. Quando a gente tem filhos, a gente tem filho para o mundo. A gente tem uma responsabilidade com aquela pessoa que a gente colocou no mundo. Eles não vão ser o que a gente quer, como a gente sonhou. A gente é que tem que se adaptar a quem eles são. E essa é uma verdade que a gente vê no dia a dia do ambulatório, né? E Tá aí. dói, né? Dói, para os pais dói muito. Dói. Os Dói. pais se E sentem eu acho traídos, que muitos, a né? criança, mais do que o diálogo, ela precisa saber que o amor do pai e da mãe não vai mudar, né? É importante. E eu acho que aí o que a gente tem nos abrigos, nas casas de acolhimento, né? Como eles ainda não têm uma família definitiva,
E se não me amarem? Porque, veja, a gente tem muitas crianças... A Agatha, ela tinha um comportamento comigo e um comportamento com o pai. Porque ela entendia que o meu amor não ia mudar, mas ela tinha dúvidas se ela decepcionaria esse pai, se por algum motivo esse pai se sentiria magoado com ela. Então, com o pai, ela era mais masculina. Ela tentava ainda porque ela achava que o amor do pai estava condicionado ao gênero dela. E ele precisou reforçar muito com ela, né? Papai te ama independente de qualquer coisa, papai te ama do jeito que você é, para que ela se sentisse cada vez mais confortável com ele. Tanto que a primeira pessoa que ela foi falar o nome dela foi para Foi ele. pro pai, né? Né? Foi pro pai. Então tá bom, pai, porque eu sei que com a minha mãe tá tudo bem, o negócio é eu e o senhor aqui, ó, é aqui. E eu acho que o que a gente precisa pensar quando a gente fala em crianças em lares temporários, né? É isso. É que até no lar ela precisa saber que o amor é incondicional, né? O amor daquelas pessoas que estão cuidando dela, que não vão decepcionar, que isso, que a família que vai acolhê-las vai acolher quem elas são, do jeito que elas não precisam se encaixar num rótulo ou num papel para serem acolhidas, né? Elas podem existir livremente e isso ser talvez o grande diferencial delas. Olha que vocês são especiais, todos são especiais e a família vai escolher vocês porque todo mundo aqui é especial, né? Não impor esse padrão para essas crianças, esses adolescentes e deixar que esse amor seja muito incondicional. Eu acho que isso ajuda muito. Né? O diálogo é muito bom, mas a segurança de que eu vou ser amado, independente do que aconteça, até para nós adultos é importante, né? Quando a gente está num relacionamento, independente se eu perder meu emprego, meu marido não vai me largar. Se eu ficar careca, ficar doente, eu sei que meu marido vai estar ali comigo. A gente tem isso. A gente quer que os nossos relacionamentos sejam à prova a qualquer coisa. Os nossos filhos também? A gente precisa ter essa confirmação do outro, né? É muito forte isso, né? Essa confirmação. Me diz, né? Acho que tem uma música, né? Que me diz que eu sou o seu... quem é que canta? Me veio agora um pedaço da música. Me diz que eu sou seu par ou alguma coisa assim. Agora eu não lembro. Depois vem. Nós temos algumas perguntas que é assim... uma para o Alexandre, né? Com qual idade a criança tem maturidade biológica para compreender sobre o seu gênero? E para você, Tamires, tem uma assim, sobre o nome, se você conseguiu fazer a troca do nome, e com qual idade você identificou o primeiro sinal. Vamos dar preferência para o Sadé de novo. Não, de novo, né? Ele começa com A, então ele vai falar sempre, né? Sim, então, primeiro é na você. realidade, não existe uma maturidade biológica, né? O que existe é, por volta dos entre 2 e 4 anos de idade, todo ser humano ele desenvolve o que a gente chama em psiquiatria de consciência. A consciência é um fenômeno, é uma função psíquica das mais importantes. E dentro da consciência está a nossa identidade, a identidade do eu. E um dos componentes da identidade do eu é a noção se é homem, mulher, ou algo em transição, a questão da identidade de gênero. Quem convive com crianças sabe que é por volta desses 3 anos de idade, 4 anos de idade, que as crianças começam a perguntar: eu sou menino, né? Eu sou menina, né? Buscando esta confirmação de algo que ela já tem dentro de si. E vivem perguntando: isso aqui é de menino, isso aqui é de menina, não é? Para distinguir o que é cada coisa. Algumas crianças, elas já afirmam, né, por volta dos 3, 4 anos de idade, quem elas são. Cabe a gente escutar. Quando nasceu no sexo masculino e diz que é menino, ninguém se preocupa, ninguém vai questionar. Mas como é que você sabe disso? Como é que você tem maturidade para afirmar que você é um menino com 4 anos de idade? Parece tão óbvio, porque nasceu no sexo masculino, vai ser menino. Isso é para a maioria. Mas tem alguns meninos que vão dizer, olha, nasci no sexo masculino, mas eu sou uma menina. E essa é a minha verdade.
E são essas crianças que preocupam e que vêm e que são acompanhadas no ambulatório. Mas, assim, é nessa idade, e isso todo ser humano tem. O que essas crianças têm de particular é que elas fogem à regra. E aí chamam a atenção. E isso, muitas vezes, começa antes de 1 ano de idade. Atração por coisas tipicamente, né, na nossa cultura, femininas. Maquiagem, brilhos, põe um pano na cabeça para simular o cabelo comprido, querem repetir algumas coisas da mãe ou do pai, se for o caso, se for uma menina. Então, isso tudo mostra como essa criança se percebe, se vê e vai começar a agir. E isso é natural em todos nós. Só que quando é congruente, não chama a nossa atenção. Então, quando alguém diz que idade tem a maturidade biológica, é maturidade, não precisa nem do biológico. Todos nós tivemos por volta dos 3, 4 anos. E aí a gente vai desenvolvendo isso nos padrões culturais e sociais onde a gente está inserido. Tá? Alexandre, é nesse período também que a criança começa a sair daquele movimento de fala, quando ele fala o Pedro não gosta de banana, o Pedro não quer banana. E a mãe pergunta, Pedro, você quer banana? Não, Pedro não quer banana. Nesse período, é um período que ele também vai começar a ter uma autonomia, né? Porque ele vai se desvincular desse processo e entender que ele é ele. E ele é o Pedro. Ele é o Pedro. E é muito legal, eu bato muito nessa tecla quando eu estou trabalhando com os pais e também em supervisão, tal, mostrando que é importante quando a criança pergunta, que ela faz aquela pergunta assim, você quer banana? Aí o outro diz assim, não, eu não quero banana. E você? Aí ela diz, eu quero banana. Né? Quando ela vai para o lugar do outro e ela volta para o lugar dela, é o momento que a gente percebe essa maturidade, né? Porque ela começa a se ver como ela, como uma pessoa, uma identidade. Única. E aí agora você falou isso, assim, fica muito claro, porque não é só na ação, é também na fala, né? A fala dele, a forma como ele se coloca. E essa jogada que eu sou eu, e às vezes eu sou você, quando o outro me pergunta, que eu consigo, né, me definir, eu já estou me separando e sabendo que eu sou alguém, né? Muito legal. Eu tenho uma individualidade, né? Eu sou um ser único e você vai lidar comigo na minha verdade. É meio psicodramático isso, né? Eu e tu e eu. E como é que eu lido Olha com que eu os sou erros? psicodramatista. Também sou. Você Também também é? sou. Ah, que Também sou. legal, que delícia. Aí entra o Buber. Exatamente. Mas essa noção dessa identidade, né? Então, assim, os pais e as mães são super importantes nesse reconhecimento. Se você aceita o que aquela criança está te falando, você está dando segurança e autoestima para ela. Quando você fala, não, você não é o que você está me dizendo que é, aí é complicado. E tem que separar o que é uma fantasia, que as crianças pequenas têm um universo de fantasia, e aí tudo é possível, e aí vamos brincar com elas, do que quando elas falam a realidade. Na realidade. E essa realidade, os pais precisam reconhecer e entender o significado que tem para essa criança. Porque senão, você vai na insegurança, baixa autoestima e configurar de uma determinada forma que o que ela fala é bobagem. O que importa é o que eu digo. Certo. Vamos lá. Tamires. Fala para Eu gente. percebi alguns desconfortos, né, com algumas ações em torno dos 2 anos de idade.
que foi quando a gente levou na primeira psicóloga, né? E que aí tinha alguns desconfortos. Eu lembro, eu tenho um irmão mais novo, nós somos em 4 irmãos, e eu tenho um irmão que é 7 anos mais novo que eu. E eu lembro que de pequenininho ele amava fazer barba, botar espuma, sentava assim do lado do pai, fazia barba, enfim. E eu lembro de tentar fazer isso com o Bento e ele ter extrema recusa. Né? Eu falava para o Fábio, tenta fazer a barba dele, chama para fazer junto com ele, isso, aquilo, aquilo. E ele teve repulsa por isso, não gostava de jeito nenhum. Isso com 2 anos de idade. Não, não quer, não quer, não quer, não quer. Não gostava, fazer um berreiro. Então foi quando eu percebi que tinha ali alguns desconfortos com algumas coisas que eu achava que era muito natural dele gostar, que ele deveria gostar. Né, que eu sabia que meu irmão gostava quando criança e eu tentava replicar ao meu filho, e o meu filho, não quero, não quer. E aí eu ficava muito intrigada, né? Por que tá recusando? Tá recusando porque melecou ou tá recusando porque não gostou, né? E aí isso com o tempo foi acentuando. E até que com 3 para 4 anos, no finalzinho, né? 3 anos e meio para 4 anos, começou a verbalizar, né? Teria sido melhor se eu tivesse nascido menina, eu teria sido mais feliz se eu fosse menina, a minha voz é de menina, eu sou a Elsa, me chama de filha, e aí começou a verbalizar esses sentimentos, e aí, assim, aí que eu pude entender que realmente o fato de lá com 2 anos de idade recusar a barba era porque não queria se parecer ao pai, né? Queria se maquiar com a mãe. E a questão do nome dela, a gente optou até o momento em não fazer a retificação da certidão de nascimento. A Agatha é uma criança muito nova, ainda pode fluir um pouco com isso. Eu tenho a minha filha e eu sei que existe a possibilidade dela ter uma fluidez com esse gênero ainda, ela é muito pequena. Então, a gente não fez a retificação da certidão de nascimento, até porque no Brasil é um processo jurídico que envolve perícias médicas, avaliações, então eu acho que pode ser emocionalmente desgastoso para nós e para ela também. E o nome social a gente incluiu no RG e no CPF, né? O que burocraticamente, para o dia a dia, não nos dá nenhum problema. Então, sana nossas questões burocráticas em viajar com ela, em escola, em qualquer outra coisa, o nome social ele nos cabe muito bem nesse momento. Se ela for mais velha, for mais adolescente, quando ela for mais adolescente, e aí essa questão do gênero dela, né, se mantiver cada vez mais concreto, aí sim acredito que, se for vontade dela, a gente busca a retificação da certidão de nascimento. Mas ainda com 6 anos, eu acho muito nova, acho que pode ser um processo muito desgastante e, sinceramente, hoje, para o meu dia a dia, desnecessário. Então, o nome social no RG e no CPF, ele supre total as minhas necessidades e as dela no dia a dia. Ok, né? Agora eu vou, né, ter uma observação aqui alguém me perguntou. Nós temos, por exemplo, quando você vai fazer você quer adotar, né, ser um pretendente à adoção, a gente faz como é que se diz? Você escreve, né? Como que você gostaria, qual o seu perfil do teu filho ou da tua filha, certo? E aí entra muito esse padrão, né, que a gente tem, menino ou menina. Você, Alexandre, acha que isso deveria ser ampliado de repente, deixado de lado? Você acha que ajuda aos pais a abrirem mais o perfil? Na tua experiência, quando tem esse menino ou menina, ele é determinante, já que a sociedade é assim, né? Você tinha acabado de falar. Como é que fica isso? O que você acha disso? O que você acha também? Olha, minha experiência, eu não sou um exímio conhecedor de adoção, nada disso, mas eu acho que quando tem um casal
que quer um menino, ele quer um menino. Se quer uma menina, quer uma menina. Se é um casal que é mais aberto, e a gente lá no ambulatório conhecem alguns poucos, não são vários, casais que são super abertos, eles não colocam, tanto faz. Eu acho que se tiver só menino ou menina, é muito pouco. Pode ser ambos, pode ser tanto faz, ter outras opções onde a pessoa possa assinalar e mostrar que esse não é um critério absoluto para a adoção. É que a gente tem o costume de pensar binário, né? Ou é menino ou é menina. E se você amplia, olha, tanto faz, ambos, ou isso não me importa mesmo, né? Você abre esse canal para meninos que são efeminados, para as meninas que são masculinas, para as crianças que a gente pode chamar aqui de transgêneros. Então, assim, você amplia essa possibilidade. E que é muito bacana quando os pais já chegam com essa noção, ou às vezes coloca lá, quero um menino. Aí vem o menino, né, tá naquele período de adaptação, de conhecimento, de convivência, e descobre que é um pouco efeminado. Mas aí já se ligou na criança, tem afeto por aquela criança, já reconhece aquela criança como filho, e aí fala, tanto faz, pode até ser gay, mas eu quero essa criança como meu filho. A gente troca afeto. E aí se descobre que é trans ou qualquer outra coisa, vai ter uma disponibilidade afetiva para aquela criança. Eu acho que quem adota tem que ter uma disponibilidade afetiva muito mais ampla para não sofrer, para não ter que devolver uma criança, que eu acho que é uma das coisas mais horríveis na trajetória de um ser humano. Você ser devolvido porque você não foi bom o suficiente para satisfazer aquela família. Criança não é uma camisa que ficou justa ou ficou larga. Criança tem afeto ali, está se ligando em você, tem uma expectativa em relação a você. Então, eu acho que a adoção é um processo amoroso muito bonito, muito bacana e muito complexo. Então, quanto mais você puder ampliar, melhor para a criança e para esse casal. Porque definitivamente só ter lá menino ou menina não significa nada no mundo atual. Aliás, nunca significou. Mas hoje, que a gente tem mais conhecimento, menos ainda. Tamires, o que você acha disso? Assim, É bem como o doutor falou, né? Porque, veja, nem nas famílias que são famílias sanguíneas, essas crianças atendem às expectativas dos pais, né? Não só pela questão trans, mas outras questões, né? A Agatha gosta muito mais de ouvir rock com o pai do que sertanejo comigo. Para mim, isso me frustra, mas tudo bem, né? Porque provavelmente ela vai ser mais chegada às escolhas musicais do pai. Então, a gente lida com a maternidade, com a paternidade, de descobertas, né, de reconstrução e de saber que não vai satisfazer tudo que nós desejamos, né? Essa é a maternidade e a paternidade real. E eu acho que isso tem que ficar muito claro no processo de adoção, né? E eu acho que talvez mais workshops, mais falas com esses pais em, olha, e se esse filho não atender a sua expectativa? E se esse filho não gostar de rosa e gostar do roxo? E se esse filho não gostar da sua... Você está preparado para isso? Porque muitos de nós, pais consanguíneos, nós não temos opção, né? Pelo menos a maioria. Se o filho gostar do outro time de futebol, vai ter que continuar amando, não tem muito o que fazer. Mas quando você está adotando e aí você tem, mas se não for do meu time, eu mando embora. Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, precisa muito mais inflamar isso nesses pais. Que, olha, que o amor, ele não escolhe algumas coisas, ele escolhe só aquela pessoa que você vai amar. Mas se aquela pessoa vai querer ser piloto, ou vai ser arquiteto, ou se vai ser médico, esse amor, ele não pode estar condicionado, né? Alguma coisa, tem que ser um amor incondicional. Eu te amo, independente da sua orientação sexual, da sua condição de gênero, de como você vai querer trabalhar. E eu acho que é trabalhar mais isso,
mais do que abrir um formulário, claro que eu acho que tem que ter opção feminino, masculino e outros, ou indiferente, e aí sim é muito bom ver quando os pais vão responder esse indiferente, mas é trabalhar nesse processo de adoção, eu realmente não sei se é trabalhado e como é trabalhado, talvez incentivar que nesse processo de adoção seja trabalhado as frustrações maternas e paternas. Né? Porque às vezes a família está tanto tempo tentando fertilizações, tanto tempo tentando ter filhos, tanto tempo numa fila de adoção, que aí, quando ele pega aquele filho, ele acha que aquele filho vai suprir tudo, que ele ficou aqueles anos todos em processos esperando. E aquele filho não vai. Não pode ser nem só pela condição de gênero, em diversas coisas aquele filho não vai, né? Então, acho que talvez possa ajudar nesse processo de adoção, mais do que qualquer outra coisa, é trabalhar essa frustração e preparar esses pais para se frustrarem com esse filho. Olha, eu sei que você está desejando um filho faz 5, faz 8, faz 10 anos, mas ele vai te frustrar. Ele vai te enlouquecer. Às vezes eu falo, Agatha, às vezes me enlouquece, né? Tá aprendiza terrorista, destruindo a casa nessa pandemia, mas meu amor é incondicional. Então eu acho que é isso. Sabe, a gente trabalhar com essa frustração. Ser pai, ser mãe, a gente se frustra porque a gente se dá conta que o outro não é uma extensão nossa, né? Não é a extensão do nosso melhor ponto de vista. Eu acho que o meu filho ele vai ser uma extensão minha, porque ele vai ter a juventude com a minha sabedoria. Então, o meu melhor ponto de vista, não, ele vai ignorar muitas vezes a nossa sabedoria, ele vai ser só a juventude, com a sua imaturidade, com a sua eloquência, né? Então, é isso que a gente tem que estar pensando, que a maternidade e a paternidade é frustração, é muito amor, tem todos os seus dias de glória, mas tem ali muita frustração, tem ali, né, muito sentar na cadeira e falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? E isso tem que estar muito claro para essas famílias, né? Eu poderia resumir dizendo que vocês trabalham com adoção? No sentido mais amplo do termo, você tem toda a razão. Porque quando uma criança chega na família, pode ser teu filho consanguíneo, carregar a tua genética, você está adotando aquela criança. Você não sabe o que vai ser, quem vai ser, como será. Você simplesmente aceita, né? E aí você se torna mãe, você se torna pai e você encara essa vida. Mas é um ato de amor, né? Você dá a chance daquela criança te ter como pai, te ter como mãe, ou o que quer que seja. Mas é uma adoção sempre. Não tem como. Eu costumo falar que filho não sai, filho entra na gente, né? Que vai entrando cada dia um pouquinho e quando a gente vê já está sambando em cima da gente, né? Está ali dançando tango, né? Mas é isso mesmo, né? É você estar lidando com o idealizado, com, né, o ideal, e você tem o real aqui. E para você fazer esse luto, para você se despedir, né, para dizer bem-vindo para esse real, passa, né, por dor, são muitas dores, muitos questionamentos, né? Então, eu vejo muito, né, vocês falando, eu acho que se aproxima muito desse processo de dizer bem-vindo, né? De ser uma figura de referência afetiva e acima de qualquer coisa, né? Qualquer situação, qualquer atitude externa, né? Você sabe que aqui, né? Será sempre o teu lugar, né? Então você já está dentro, né? Uma coisa é o Bento, outra coisa é a Ágata chegando. Ela chega para ocupar um outro espaço, um outro lugar, né? Então é a Ágata que é bem-vinda, né? Eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, um pouco da adolescência. Como é que é isso? Quando todo essa
dinâmica aparece na adolescência? Na adolescência, como é que vocês percebem isso lá no ambulatório? Então, a adolescência é um período muito importante na nossa cultura, né? Na antiguidade não existia adolescente. Com 12, 13 anos, você virava É. adulto e tocava a tua vida. Uhum. Para essa população transgênero, a puberdade ganha uma dimensão muito importante, porque são as mudanças biológicas que você não tem controle sobre elas. É a biologia que comanda a tua vida. Isso, para algumas crianças que entram na puberdade, pode ser um terror muito grande. Porque se eu me considero um menino, ter mamas e menstruar é o fim. Se eu me considero menina, ter barba, meu pênis crescer, minha voz engrossar, ter desenvolvimento do gogó, é o fim para mim. Então, esse é um momento muito especial, que é o desenvolvimento da puberdade, que a gente olha com muito cuidado para essas crianças. E a gente sempre discute, né, como é um projeto de pesquisa e tem todo um protocolo a ser seguido, a gente sempre discute com os pais e com as crianças dentro da equipe se vai instituir o bloqueio, não, como é que vai ser isso, a gente explica nos mínimos detalhes para não ter um problema no futuro. Bloqueio faz com que aquela criança continue com um corpo infantil mais tempo, apesar de que a maturidade neurológica vai se dar. E, então, o bloqueio passa a ser uma coisa importante para evitar algumas sequelas que a puberdade vai deixar na população transgênera, que é, se eu sou um menino transgênero e tenho mamas, quem é menino e conviveu com um menino que tinha ginecomastia, que é um desenvolvimento pequeno de mamas, por questões várias, né? Sabe o sofrimento que é para um menino ter um pouquinho de mama, porque vai ser zoado até o final dos tempos. Uhum. E se menstrua é muito difícil. Então, esses meninos trans, muitas vezes, que passam pela puberdade, vão largar a escola porque sofreram bullying, vão se isolar socialmente. No verão, no Nordeste, está usando moletom e uma jaqueta para esconder as mamas. Então é muito cruel. E se eu sou uma menina trans, eu vou fazer de tudo para esconder as minhas marcas masculinas. O bloqueio evita esse sofrimento, tá? Agora, a gente recebe muitos adolescentes que não foram acompanhados na infância e não tiveram a oportunidade e o privilégio de ser oferecido o bloqueio. Aí você vai lidar com essas questões e como essas pessoas vão lidar com o fato de ser uma menina e ter marcas masculinas, ou ser um menino e ter marcas femininas. E aprender a lidar com isso no sentido não autodestrutivo, porque uma das grandes questões na adolescência é a automutilação. E essa população trans se mutila, se automutila muito, tenta o suicídio, abusa de drogas, sai da escola, tem crises de ansiedade, crises de pânico, depressão. Então, assim, aí começam os problemas psiquiátricos. E aí sim entram os diagnósticos psiquiátricos. E que a gente tem que evitar. Se tem família que apoia, facilita muito esse momento da adolescência. Mas também a adolescência é um momento de romper com a família, começar o rompimento com os pais. Então também é muito difícil para um adolescente ter um pai e uma mãe querendo proteger de tudo, né? Fala comigo, me diz o que está acontecendo. Não, o papai vai junto com você. Não, a mamãe vai. É um inferno para a vida dessas pessoinhas também. Então, a adolescência envolve um processo diferente do que é da criança e que também vai ser diferente do que é para um adulto. Tá bom? Caramba, eu fico assim.
É muito, muito delicado, são muitas variáveis, né? Então, a gente tem uma pessoa que fala com 15 anos já não dá mais para bloquear, né? Não dá para fazer o bloqueio. Não. E quais são os pré-requisitos para se fazer o bloqueio? Bloqueio? Uhum. Basicamente, não ter nenhum problema com a substância que vai ser usada, que são substâncias muito estabelecidas, porque o bloqueio surgiu para os casos de puberdade precoce. Então, aquelas meninas que com 6 anos de idade começavam a menstruar ou caía no risco de começar a menstruar, desenvolver mamas com 6 anos de idade. Então, aí você bloqueava, esperava chegar a 10, 11 anos de idade, desbloqueava, e aí a biologia faz o seu papel. Então, é um recurso muito seguro, mas tem que ser feito em Tanner 2, que a gente chama, que é o início da puberdade. Não dá para ser em qualquer momento da adolescência. É no início da puberdade que isso vai acontecer. Tá? E se perdeu esse tempo, aí você vai trabalhar com esse adolescente e às vezes é por questão de meses que se perde a possibilidade de bloquear. E aí você vai trabalhar com esse adolescente, ver o que é possível, porque a hormônio terapia cruzada só a partir dos 16 anos. Antes disso, a gente, por lei, por normatização do Conselho Federal de Medicina, a gente não consegue fazer nenhuma aplicação de hormônios masculinos ou femininos. Eu acho que a Soraya perdeu a conexão. Jura? Juro. Ela está aí na tua tela? Não. Na minha também não. Acho que ela perdeu a conexão. Eita, ela perdeu mesmo, gente. Deixa eu ver se ela consegue entrar aqui. Pode continuar finalizando. E aí é essa questão toda que a gente vive, né, no dia a dia, como profissional de saúde, e que a gente tem que estar sempre muito próximo dos pais, das famílias, das crianças, dos adolescentes. Não é um trabalho que dá para se fazer da minha cabeça ou da maneira como eu acho que tem que ser feito. Tem algumas regras, lógico, a gente segue um protocolo que é baseado no protocolo holandês, mas os pais, a Tamires é prova disso, tem uma participação muito especial em todo o trabalho que a gente faz ao longo desse percurso, que vai mudando dependendo da fase, da idade dessa criança. Uma coisa é criança pequena, 5, 6 anos, depois 8, 7, 8, 9 anos, e depois 10, 11, antes de entrar na puberdade. Então, a gente vai se adaptando a essas mudanças, vai administrando as necessidades específicas dessas crianças junto com os pais. O que não Doutor, dá é... Oi? desculpa, pode continuar, pode continuar. O que não dá é para, muitas vezes, satisfazer os pais nas questões que tem. Tem muitas crianças, por exemplo, e a Tamires falou isso, que ficam fluindo, né? E pode até chegar numa idade mais velha, 9, 10 anos, antes da puberdade, uma hora é menino, uma hora é menina, ou é um menino feminino que não sabe se quer ser menina. E o nosso papel é apoiar essa criança nesse sentido. E, às vezes, conversar com os pais, porque os pais ficam muito preocupados, né, em proteger, em cuidar dessa criança, e ficam, bom, mas é menino ou é menina? Eu não me arrisco a dizer nada. Quem vai dizer é a criança. Eu vou dizer menino ou menina? Não sei. Né? Ah, mas também não diz. Então tá, ela não diz. Então vamos continuar não dizendo, né? Fluindo. Mas é muito angustiante para os pais essa fluidez, muitas vezes. Ah, foi a Soraya fase voltou. mais difícil mesmo. Para mim foi esse abstrato que fica, que você não sabe o que você tem ali na sua frente, né? Você não sabe quem que tá ali. Deixa eu te fazer uma pergunta, que ela é uma pergunta que ela me traz assim muito. O que esses adolescentes que estão no ambulatório te trazem sobre os primeiros amor?
né? Porque a gente sabe que o primeiro amor, ele é uma delícia. E o primeiro amor nosso, de pessoas cisgêneras, ele é uma coisa gostosa. Como que eles trazem isso? Ele vem com pesar, ele vem com dificuldades, ele vem com bullying. Como que vem esse primeiro amor desses adolescentes que estão transgêneros ou que estão fluindo? Como que vem esse primeiro amor? Tamires, te admiro, porque primeiro amor para mim é sempre frustrante. Sempre foi frustrante e eu Eu sempre falo ouço. escondida no meu, gente. Você teve muita sorte do primeiro amor ser algo. Porque assim, é sempre frustrante, porque é muito mais na tua cabeça. Os adolescentes também estão aprendendo a amar, a se relacionar com as diferenças de gênero, né, de particularidades. Mas é sempre difícil, porque aí entra a questão tesão, né? E como é que eu lido com o meu tesão se eu sou transgênero? Esse é um outro tema, que aí é um tema muito específico, eu acho que nem vale a pena a gente entrar. E como é que eu lido com o meu afeto, o meu amor por alguém, né? Por uma parceria. E a nossa sociedade, ela valoriza muito essa coisa romântica, né? Romantismo, para mim, é doença. E isso eu afirmo com todas as palavras. Romantismo é uma lástima na vida das pessoas. Porque você Como é que espera você aquela faz isso, coisa. Alexandre? Como é que você acaba com Não toda, fala, eu sou uma canceriana. com toda a fantasia? Você Mas é acaba. isso, é fantasia. As pessoas querem transformar fantasia em realidade no romantismo. Ser cuidadoso, ser atencioso, ser gentil, é ok. Mas romântico, não, não dá. Sempre vai acabar, porque o romantismo te frustra, porque você vai se frustrar, não tem como se salvar disso. A pessoa nunca vai ser Uhum. aquilo que você gostaria. Aí a gente volta de novo na frustração. Então, para os adolescentes, é um grande aprendizado a questão amorosa e também a questão sexual, porque eles também vão ter que se adaptar a isso. Como é que vai ser, né, mostrar meu corpo para uma pessoa que está me vendo como menino ou como menina, e como é que vai lidar com isso? É toda uma adaptação, é todo um aprendizado, mas que também não é diferente do aprendizado de um adolescente cisgênero, que todo mundo tem problema com o seu corpo na adolescência. Ou tem pelo Não demais, ou só tem na pelo de adolescência, menos. né? Aí é pro resto da vida mesmo. Mas assim, na adolescência tem uma dramaticidade, né? Meu peito é muito grande, meu peito é muito pequeno, eu tenho muito pelo, não tenho pelo nenhum, eu quero ter barba, eu não tenho barba, tenho muita barba. Tudo é motivo para sofrimento. Ninguém nasce Gisele Bündchen, né? Vou parafrasear a Simone de Beauvoir. Ninguém nasce Gisele Bündchen, se torna Gisele Bündchen, né? Porque assim, precisa de uma autoconfiança, uma autossegurança, e aposto que a Gisele tem coisas que não gosta no corpo dela. E para um adolescente trans, é muito. Ele cria uma fantasia muito grande de que não vai ser aceito, de que não vai ser respeitado na sua particularidade. E muitas vezes é. Essa geração que está Real. aí, Isso ela é é real. revolucionária. É o que é real e as pessoas e esses adolescentes estão se experimentando o tempo todo. Na nossa época, parece que eu sou muito velho, sou, mas assim, era diferente, né? Você tinha que seguir um padrão. Hoje, essa molecada, eles estão se experimentando o tempo todo e crescendo nisso. Eu acho de uma riqueza interessante, mas precisa trabalhar no sentido de que não é porque eu me experimento o tempo todo que sexo é uma coisa banal e o afeto também é uma coisa banal. Tem essa particularidade da gente desenvolver a empatia, o desejo, o tesão, o cuidado e o respeito com o próprio corpo e o corpo do outro. Nossa, falei muito já. Chega. Não, não falou muito, não. Deixa, eu caí e voltei, né? A gente viu. Você viu, né? Vocês viram. A gente segurou aqui. Vocês perceberam a minha ausência, então tá bom, então eu fico satisfeita, né? Perceberam a ausência. E obrigado por segurarem a barra aí, né? Mas eu queria falar um pouquinho dessa adolescência agora, né? Já que você assim é muito velho, Alexandre, né? Você é Obrigado, muito, hein? muito, muito velho, né? Da sua época, né?
Hoje a meninada realmente está experimentando, né? Eu tinha uma amiga que ela dizia que era assim, que era classificado meninos, meninas e menines. Isso há muitos anos atrás. Não tanto quanto os anos da adolescência do Alexandre, mas há muitos anos atrás. E essa meninada agora, eles estão experimentando, né? Eles estão se arriscando, que aí eu acho perigoso, porque eles não têm uma autopreservação, né? Mas eles esse lidar com o mesmo gênero, lidar com um gênero diferente, para eles isso está sendo ter um relacionamento, né? Vamos colocar no gênero, muito tranquilo. E tá claro, né? Eu acho que a geração que tem 28 anos, 25 para baixo, já veio quebrando. Veio quebrando, 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 e agora essa geração já chutou o pau Essa da barraca. geração gosta de gente, né? Não de gênero. Eles Eles falam gostam de isso. gente. Eles falam, né? E aí eu acho que tem um pouco assim, não é um romantismo, eles se apaixonam. E aí a paixão, eu concordo com você, a paixão deturpa tudo, mas o romantismo, né, pega menos. Também. Pega menos. Né? Mas ele está chegando até o ambulatório, essa nova geração, com todos esse sofrimento, né? Porque eles dizem, eu sou bi, eu tô mal, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, está se automutilando. Eu, às vezes, acho que tem uma certa dificuldade de lidar com o sexo, com o gênero oposto, porque eu também tenho que mexer nessa, né, na nomenclatura, com o gênero oposto, e é mais cômodo, talvez, com o mesmo gênero, já que eu vou trocar uma figurinha e eu estou com muita dificuldade com o meu corpo. Você acha que isso tem alguma verdade ou não? Olha, Soraya, na verdade, adolescentes, quando chegam no ambulatório, às vezes, é muito chato a conversa com eles na triagem, porque eles chegam com toda a informação da internet. Então, eles chegam com a nomenclatura exata, a terminologia na ponta da língua, eles ficam buscando, às vezes, alguma falha tua na maneira como você vai se comunicar com eles. Hoje, essa geração de 20 anos para baixo, todo mundo é pansexual, né? Bissexual é essa geração de 20 até 30. De 20 para baixo, todo mundo é pansexual. Quer dizer, não importa o gênero, importa a pessoa, né? O ser humano ali. E aí você pergunta mais especificamente, mas você já transou? Não. Então, como é que você sabe que você é pansexual? Eu sou. Eu falo, tá, bacana. Mas você quer transar? Quero. Você quer transar com meninos ou com meninas? Eu quero transar com pessoas, tanto faz se é trans, menino, menina, tal. E aí você vai aprofundando, você vai vendo que é muito mais um discurso politicamente correto do que uma verdade desses adolescentes. Outro dia entrevistei um que falava, eu sou pansexual. Mas você já transou? Já? Com meninos e meninas? Meninos e meninas. Com quem foi mais gostoso? Com meninos. Aí eu virei e falei assim, bom, mas você gosta mais com meninos, como é que você é pansexual? Aí mas você está dizendo que eu não sou? Eu falei, não disse nada. Eu só te perguntei. Você falou que mas você gosta mais de transar com meninos. Então, cadê o pansexual aí? É uma pergunta difícil, né? Porque você acha que eu não sou pansexual? Eu falei, de novo,
Eu não vou falar nada a teu respeito. É você que vai falar. Mas eu acho que você tem que pensar em quem você é e não em agradar um grupo, as pessoas à tua volta, mas ser responsável pela tua verdade. Porque, diferente da criança, que é muito espontânea e muito verdadeira, um adolescente já entra numa dinâmica do Defesa, né? grupo, de defesa, de estar inserido, de Nesse agradar, grupo. de estar bem com isso tudo. Então, muitas vezes, o discurso é muito vazio. E aí você tem todo um trabalho de ir garimpando nesse discurso as verdades daquele jovem, né? Menino ou menina, garoto ou garota. Eu acho que esse é o trabalho do ambulatório com essa população adolescente. Resgatar a verdade de cada um. E a gente tem sido, sem querer, eu sou apaixonado pelo ambulatório, pelas pessoas que trabalham lá, a gente tem sido muito feliz e efetivo nisso. Tá. Mas é difícil. Não, é muito difícil, porque tem essas informações da internet, né? Eles já vêm pronto, eles já fizeram o diagnóstico, eles se encaixam nisso. E aí tem outra coisa que também está acontecendo muito, né, pelo menos no consultório, eu trabalho com criança e adolescente, é a medicação, né? Eles querem porque querem uma medicação. Então, no grupo, porque minha amiga toma antidepressivo, meu outro amigo toma não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí começa a fazer uma pressão para procurar um psiquiatra para poder estar né, com a medicação. E aí é muito, muito delicado. Eu vejo a adolescência, né, muito... É pisar em ovos, né? Porque você tem que estar sabendo aonde está pisando para ter essas informações, porque eles são rápidos, né? Eles são muito rápidos em tudo, né? É, E eu acho também que, assim como na infância, a gente tem que separar. Isso aqui é porque ela é trans, ou isso aqui é porque ela é essa criança. Isso se acentua. Eu imagino que isso deve se acentuar na adolescência, né? Outro dia, uma mãe veio conversar comigo que o filho estava mais isolado, mais quieto, mal-humorado. Eu falei, escuta, mas ele está assim porque ele é trans, ou ele está assim porque ele está um aborrecente normal, como todos os aborrecentes? Qual é o motivo dessa quietude do teu filho? Por que ele está calado? Você já perguntou, né? O que a psicóloga fala? É por questões da transgeridade, um bullying, alguma coisa assim? Ou é porque é uma adolescente mesmo? E adolescência é difícil para todos, né? Então, para eles é mais ainda, porque tem a adolescência e as questões, né, da transgeridade. Eu acho que fica mais complicado ainda para os pais separarem isso. Isso acaba se misturando muito, não se mistura, doutor? mistura muito, e aí eu acho que entra essa questão de hipermedicalização, que tem que se cuidar sempre. Uma coisa é o processo do adolescente se conhecer, amadurecer, um pouco de tristeza é ok, depressão não, né? Mas assim, tem que diferenciar, porque senão fica tudo no pacote da No bolo transgeneridade, só, né? numa gavetinha só, e às vezes está se falando de outras coisas, né? E aí, para os pais, é muito mais difícil, né? Não estou rogando praga, hein, Tamires? Mas a Ágata é uma fofa agora, com os momentos de fúria de diabo da Tasmânia que ela Da- deve ter. E tem. o taço. Taço. Agora, na adolescência, ela vai querer o espaço dela, ela vai achar que tudo que você fala é bobagem, o pai é velho, o pai é antiquado, precisa rever os valores, e vai passar por tudo isso. E os pais têm que estar preparados para a autonomia do adolescente, que é uma coisa muito difícil. E para adolescente trans, muitas vezes os pais entram na frente para proteger, e que causa uma coisa, um afastamento do seu filho e da sua filha, porque assim, educou legal, tem certeza, Acredita tem nisso, né? garantia, acredita no que você fez. Porque se precisar de você, vai vir atrás. Regras e limites
valem para a vida inteira. Não dá para achar que está tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser. A gente tem regras sociais, regras grupais. Então, para um adolescente, a gente tem que acreditar no que a gente fez na infância e seguir. Vamos embora, né? A vida está aí. Anota aí, Tamires. Anota. Nossa, gente, eu não quero pensar, porque a Agatha ela é bem voluntariosa, ela é cheia de desejos e vontades, e tem que ser do meu jeito. Eu imagino essa adolescência. A gente já está passando por uma adolescência aqui, uma pré-adolescência da minha enteada, que tem 11 anos, e eu falo, isso é um treinamento para dar Agatha. Pior é que não. Deixa a gente falar para você a realidade. Não. Cada uma é uma. Cada um é um, e é o seguinte, né? Tem 11 anos, quando você acha que você está entendendo, entra nos 12. Aí você acha que está entendendo, entra nos 13, entendeu? Então, assim, prepara, anota, porque a adolescência, se não tiver aí, você tem que assim, levantar a anteninha, tem algo errado, né? Eu falo muito assim, se pensa, transgride. Porque quem pensa vai transgredir porque vai questionar e vai começar a perguntar por quê, por que não, por que isso, por que... Não. Então, se você tem um adolescente que não questiona, que não tenta transgredir, você fala para ele, olha, tá hora, eu te pego na porta do shopping, você chega lá, ele não está, entendeu? Isso é aquela... Aí toca rebuto, né? É isso. Você sabe que eu sou de uma cidade pequena e uma vez meu pai falou, 00:30 eu passo para te pegar na festinha. E 00:30 eu não cheguei, eu cheguei 00:10. O meu pai foi de carro me acompanhando a pé, até em casa. Ele com carro a 5 por hora e eu andando. Sabe quando eu deixei aparecer 00:10? Nunca mais. Nunca mais, né? Não? Então, porque o adolescente testa, né? Ele vai testar os limites. E vai testar. Porque acha que já é adulto e pode tudo, né? É muito interessante, né? essa fase. Selva, né? Quando você entra adolescente, você diz bem-vindo à selva, né? Assim, o último que sair, né? Apaga a luz. Apaga a luz. Né? Mas é isso, né? Eu não sei se a gente ainda tem tempo. Você está me ouvindo, Bárbara? Eu tô sem... Estou aqui escutando. Está escutando? A gente ainda tem tempo? Tem a noite inteira. A noite inteira? Tem. Não, gente, estão cansados. Não, né? Não, né, Alexandre? Não. Sexta-feira à noite, com porque pandemia... porque a prosa aqui vai longe, né? A prosa está boa. A prosa está boa. Vamos dar um tempo, né? Então, tá. Tem algo mais que vocês gostariam de dar uma dica para nós, pais, né? Que estamos esperando há anos na fila, os pretendentes à adoção, que passamos por essa angústia, que as pessoas perguntam, mas é seu filho, né? É sua filha, mas não parece com você, né? A gente tem essas situações de, né? Quem é? Mas você conhece a mãe verdadeira, né? A gente tem essas né, situações assim que são terríveis, né? Eu tenho 2 filhos, os 2 são por adoção, mas não tenho mais adolescente, viu, Tamires? Eu tenho um filho de 27 e a filha de 25, né? Ele chegou com um dia e ela chegou com 4 anos. Mas sempre está ali, né? Ele teve uma época que ele queria ir para São Paulo, eu dizia, olha, ele só vai para São Paulo quando ele fizer um concurso e assumir. Aí depois, assim, só quando ele tiver um apartamento. Então, assim, mãe é mãe, sabe? Assim, vai tentando fazer essas coisas doidas, né? Mãe é bicho doido, bicho que engole, né, filho? Mas tem que ter alguém para o lado para te tocar e dizer,
Real. Menos. Menos, né? Menos, né? Então é isso. Gente, vocês gostariam de falar alguma coisa? Vocês acham que seria interessante para nós, que convivemos nesse contexto de adoção? Eu acho que tem uma frase que eu aprendi com as crianças trans, que é assim, é para os pais mesmo, é escutar os filhos. Uhum. Treinar o ouvido para ouvir as crianças, o que elas têm para dizer. Elas têm muita verdade para dizer. Elas não são uma tela em branco que eu vou colocar as minhas coisas e ela vai se desenvolver para aí. Ela já vem com hardware, ela desenvolve depois o software, mas ela já vem com hardware que é dela. Então, aprender a ouvir os filhos próprios ou adotados é a melhor maneira de ser pai e mãe. Mas treinar esse ouvido. Não tem muito segredo. É o treino, né? máximo. É treino de escutar de verdade. E isso é muito difícil, porque a gente, nas relações, a gente quer escutar o que é mais fácil para a gente, não o que o outro tem para dizer sobre si mesmo. Uhum. É isso. Obrigado, Soraya. Olá, eu é que agradeço. Você, Tamires. Eu acho que como mãe que passei por esse processo, eu vou dizer que dói. É um processo delicado, é um processo difícil, bem introspectivo, que dói, né? Lidar com uma frustração dessas, lidar com todas essas questões, essa desconstrução que se torna necessária a partir do momento em que você tem um filho com uma condição de gênero, ou até mesmo na maternidade em si. E é o que eu tenho para dizer, porque muitas mães falam assim, mas eu estou com medo, eu não quero deixar porque eu tenho medo do que a sociedade vai fazer, eu tenho medo do que vão falar. E o que eu falo para a mãe é que eu sempre reforço isso, nós somos adultos, somos capazes de pedir ajuda. Então, se você está com medo, se você está sofrendo, se está doendo em você, procure um psicólogo, um psiquiatra, procure uma religião, procure algum amigo. Você é capaz de pedir ajuda. O teu filho ou a tua filha só tem a você. Ele não pode bater na porta de um psicólogo e falar assim, viu, me ajuda porque eu estou me cortando, porque eu estou sofrendo. Viu, me ajuda porque minha mãe não deixa eu brincar de boneca, porque minha mãe não deixa eu usar minhas roupas. Então, assim, nós adultos, nós somos capazes de pedir socorro. Vai doer? Vai doer. Mas nós podemos pedir socorro. E os nossos filhos só têm a nós para pedir socorro. Então, é sempre aquele papel. Peça o seu socorro, estruture-se, esteja bem para dar esse alicerce para o teu filho, para oferecer o socorro ao teu filho, para ofertar ajuda ao teu filho, né? E aí encaminhar para o Antigos ou encaminhar para alguém que possa ajudar. Mas se organize para que você possa ajudar o seu filho a se organizar. Então, eu acho que essa é a maior prova de amor, é a gente saber que vai doer e a gente se organizar com essa dor, a gente pedir ajuda para essa dor, mas não evitar essa dor e deixar que o outro sofra. Vai doer em mim, eu vou sofrer, mas o meu filho tem que ser feliz. Eu acho que esse é o caminho, né? É essa a mensagem que eu poderia deixar. O Djavan tem uma música dele, tem um trecho que diz: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, né? Então, eu acho que os pais eles precisam saber se estruturar, que eles são os adultos da relação e eles precisam ter para dar, porque senão fica bem difícil, né? Eu queria fazer uma pergunta antes da gente finalizar. Alexandre, como é que é feita a seleção para chegar no ambulatório? Como existe as pessoas Existe, ligam e diferente dos outros ambulatórios do IPQ, a gente não usa o sistema CROSS, a gente não tem esse sistema referendado das secretarias da saúde, que todos os municípios agora têm. É por acesso livre e direto, universal. A gente tem um e-mail, se inscreve para esse e-mail, e aí a secretária responde esse e-mail, que é a Roseli, que é um doce. Ainda é a Roseli? Ainda é a Roseli. A Roseli é maravilhosa. Ela é citada no livro. Ela é Amamos a maravilhosa. Roseli.
A Roseli, sem ela é uma mãe de todos ali. Ah, que delícia. Profissionais, das crianças, das famílias. Ela é uma das pessoas mais doces que eu tive a sorte de conhecer nessa vida e de conquistá-la para trabalhar com a gente lá. Então, é escrever um e-mail, a Roseli responde e já está na lista de espera para triagem. Por conta da pandemia, a lista de espera cresceu muito. A gente está com mais de 180, quase 200 famílias na lista de espera. Eu estou fazendo o meu melhor em termos de triagem para diminuir o máximo possível. Eu adoraria zerar essa lista de espera esse ano ainda. Vamos ver se a pandemia deixa, porque eu tenho uma obrigação comigo de fazer todas as triagens. Tá? Então, eu gosto de conhecer quem chega no ambulatório. O e-mail é antigos, com M de Maria, .ipq, @hc.fm, faca Maria, .usp.br. antigos.ipq, hc.fm.usp.br. Todos os e-mails são respondidos. As pessoas às vezes escrevem com dúvidas para se inscrever no ambulatório. A gente sempre responde e a Roseli está sempre à disposição das famílias, de todo mundo lá. Ok. Olha, vocês são apaixonantes. Apaixonante. Estou apaixonada por vocês. Apaixonada, sabe? Assim, tenho proposta para vocês. Eu dou uma senha para vocês nunca mais entrarem em fila. Eu dou coisa. Quero ser amiga, né? Oh, vamos ser amigo que nem criança, né? Oh, vamos ser amigo. Sentar para prosear, né? Mas é bom de papo os dois, né? Muito, 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 muito obrigada pela disponibilidade, né? Por essa abertura, por esse carinho todo que vocês passaram, né? Muito, muito obrigada. Realmente foi muito bom ter vocês, né? Conhecer, eu acho que deu para iluminar alguns caminhos, né? Acendeu algumas lanternas, algumas luzes, alguns sóis, né? Os sóis de cada um. E muito obrigada. Valeu a pena, né? Que vocês tenham sucesso, né? E que vocês realmente tenham essa consciência dessa importância que é vocês na vida desse monte de gente, né, das pessoas que chegam nesse caminho e que vocês fazem parte afetivamente do caminho de todos. Né? O nosso muito obrigada mesmo. Virei uma apaixonante de vocês. Paixão existe, Alexandre. Eu sei, é perigosa. Soraya, super obrigado, viu? Obrigado por permitir que a gente falasse. Obrigado, Tamires. Sempre grato a você pelas aberturas, pelas possibilidades aí. E esse é um tema que tem que ser falado sempre, né? Sempre. Essas crianças sempre, são o nosso futuro. Sempre, se a gente não fizer algo por elas, a gente se perde, né? O papel é o nosso aqui. Esse é o papel. Né? Mas obrigado. Muito obrigada, e muito obrigada também vocês todos que estão aí assistindo, né? Dando essa audiência, né? Passa para frente, sabe assim, tem várias informações. O livro, vamos lá, agora o livro da Tamires é um livro muito legal, muito gostoso, né? Vale a pena. Minha Criança Trans, e é muito, muito, muito bom. É um livro que te envolve e no final se diz, uau! Obrigada, gente. Obrigada, Soraya, pelo convite. Obrigada, Alexandre.
por tudo que você é na minha vida e na vida de tantas famílias. Você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, não só número 1, porque tem muita fã na fila, sua frente, né? mas eu sou de carteirinha, gente. Uma boa Inclusive, noite. inclusive a Roseli está na sua frente. Inclusive a Roseli. A Roseli tá. Gente, Então, hoje eu muito entrei na obrigado. fila. Eu entrei na fila. Obrigado Tá, por gente, tudo. ó, brigadão, tudo de Beijo. bom, né? Agradecida, realmente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom Tchau, restinho de tchau. sexta.